Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, o Dr. Rubens Guimarães Filho. E eu quero falar um pouquinho, doutor, sobre os traumas, né? Esses traumas que afligem tanto a vida da gente, os acidentes, as desgraças que passam pela nossa vida. Porque aquilo que você falou, é um braço, é uma perna, tudo bem, mas o rosto, né? É o cartão de visita. É o cartão de visita de todo mundo. Doutor, o que mais hoje leva o paciente para o bucomaxilofacial? O trauma de face, sem dúvida, ele sempre esteve em alta. Há anos atrás era pela ausência do cinto de segurança, pela falta do capacete. Isso foi corrigido pela nossa sociedade. Teve uma queda, mas infelizmente hoje o que mais chega para nós são os atos de violência, né? Porque a violência está cada vez maior. São grupos que batem em 2, 3, já não é mais aquela coisa de 1 a 1 na porta da escola, né? E depois que o colega acaba caindo no chão é onde a violência se intensifica. Daí são chutes no rosto, na cabeça, pisões, e isso realmente tem aumentado não só a complexidade, mas a quantidade dos casos também que nos chegam no pronto-socorro. Você já pegou casos gravíssimos, por exemplo, de mulher espancada, de homem espancado? Sim, de todas as naturezas possíveis. Mulher geralmente é por homem, né? Violência doméstica, né? Na verdade, assim, e o que é espantoso é que elas não relatam. Elas chegam no hospital, elas chegam machucadas, toda e se estourada. Você insiste, você pergunta, ela, não, doutor, caí, não, foi uma briga, bate na porta, qualquer coisa, mas nunca acusa o companheiro porque sabe que só vai piorar a situação. Você já viu casos graves de mulher? Ah, tem, infelizmente tem. É que às vezes ela não chega com trauma de face, mas chega com lacerações no corpo todo, chega com queimaduras, com choque. Isso então, tudo passa não por necessariamente. você. Não, isso não. Não, mas quando chega no rosto, por daí exemplo, levou um soco e afundou o olho. Aí nós temos uma participação efetiva. Como é que funciona? Levou um soco e furou, o olho vazou não, entrou mais ou menos. Como é que funciona? Na Você verdade, abre? o olho, quem cuida é o oftalmo. A gente cuida só do arcabouço, da órbita, da cavidade orbitária. Em volta. Do osso em volta. Né? Então, quando você tem uma fratura, dependendo de como ela ocorreu, você pode ter um desnivelamento dos olhos, que é chamado de distopia, e isso gera uma situação clínica que é a diplopia. O cara passa a enxergar duplo, como se tivesse vesgo. Então, quem vai recuperar isso, colocar isso novamente no alinhamento, na conformidade, é o cirurgião bucomaxilo. Você tem um caso muito interessante de um olho que o cara perdeu o olho, não é isso? Perdeu. Esse foi um caso bastante interessante, que na época eu estava ainda em Piracicaba, estudando, e foi um acidente bastante grave e que esse olho infelizmente foi avulsionado e não teve como ser... Conta como é que foi o acidente, só para prevenir as pessoas. Pela história que nos chegou, né, diz que o rapaz estava de forma irresponsável brincando com o seu carro, com os amigos dentro do carro, e que numa dessas alçadas para fora, de colocar a cabeça para fora para mexer com alguém na rua, se acidentou com uma caçamba de entulho. Bateu o rosto. Bateu o rosto e o rosto realmente ficou bastante prejudicado. E o olho caiu? O olho ele ficou pendurado, mas não havia como ser reaproveitado em função da amputação, do corte, do nervo óptico, né? Então não tem como recuperar isso. Mas vocês recuperaram o rosto dele? O rosto, sim. Nossa, o rosto, sim. Que coisa impressionante. E depois vai para uma outra especialidade odontológica, que é pouquíssimo divulgada, que é a prótese bucomaxilofacial. Que é isso? Quem faz olho, para quem perde o globo ocular, que põe um olho, é um dentista. Nossa, não sabia. A orelha, o nariz, quem dentista? reconstrói quem faz prótese bucomaxilofacial. É um profissional também da Também odontologia, não sabia disso. É uma especialidade pouquíssimo divulgada e que muitos poucos colegas se dedicam a ela. Porque infelizmente ela não tem um retorno de dia a dia que condiza com a condição de a gente pagar nossas contas, vamos dizer assim. Então ela é pouco explorada. Mas quem repõe olho perdido, nariz que teve eventualmente um câncer da orelha, é o protesista bucomaxilofacial. Você teve um outro caso também do pedreiro, é isso? Acidentes de andaime, infelizmente, melhorou muito, né? A nossa sociedade, eu acho que está acordando, está evoluindo para certas regras, principalmente o EPI, que é o equipamento de proteção individual, né? Capacete, óculos e etc. Mas os acidentes ainda acontecem. Então nós tivemos sim um colega que caiu, um paciente que caiu do andaime, caiu com a lateral do rosto no chão, com afundamento de arco zigomático, inclusão do zigoma, mas também, graças a Deus, ficou muito bem. Reconstituiu. A diferença é imensa, né? É. Do que acontece no rosto de uma pessoa. Ah, sim. Se você deixar um paciente no rosto sequelado,
não só o ato físico, mas toda a complexidade que diz respeito à vida desse paciente vai estar envolvida a partir daí. E aí eu pergunto, doutor Rubens, essa pessoa que é mais pobre, né, que não tem tanto acesso à saúde, consegue uma cirurgia como essa? Consegue. O Sistema Único de Saúde, ele só não funciona melhor porque nós moramos no Brasil. Ponto. Que no papel porque é lindo, como né? sistema, ele é inclusive, aspas, vendido para a Europa, para os Estados Unidos. No papel porque ele é fantástico. Ele funciona. Se você hoje se acidentar em Mogi, em São Paulo, em Porto de Galinhas, na Bahia, mesmo sem documento, você vai ser levado a um pronto-socorro e você vai ter o mínimo de atendimento. Se vai ser bom ou não, depende do profissional que lá vai estar para te atender. Mas o sistema funciona, independente de quem você seja. O problema é que, infelizmente, no Brasil as coisas... E tem bons bucomaxilos espalhados pelo Brasil? Ah, tem. Tem? São bons profissionais? São bons profissionais. Eu poderia falar, sem medo de errar, pelo menos 15, 20 nomes aí, de pessoas que eu conheço, que tive a oportunidade de estudar junto. Adriano Rocha Germana em Natal, Francisco Wagner em Fortaleza, Júlio Cravinhos no Piauí, Eider Bastos no Maranhão, Silvan Correia no Maranhão também, Gerson Harashi no Rio de Janeiro. Algumas referências, então. Sim. Agora, quando você, por exemplo, você mora em Taubaté. Eu moro em Taubaté. Como é que funciona? A pessoa chega com esse acidente, você é chamado, como é que funciona? Exatamente. Nós somos sempre uma equipe de retaguarda, que nós chamamos. No hospital? No hospital. Qual? Lá nós atendemos em Todos. quase todos. O Hospital São Lucas, o Hospital Regional, o Hospital Universitário, inclusive o Hospital de SUS. Inclusive o Hospital de SUS, que é o Hospital Universitário. Certo. Fazemos ambulatório e procedimentos cirúrgicos. Então, assim, nós temos dois perfis de paciente. O paciente eletivo, que é aquele que vai ao seu ambulatório, que já apresenta uma fratura, que ele já se machucou, por alguma razão ficou muito tempo na UTI, teve um trauma neurológico associado, preferência para neurologia, e ali a natureza colou do jeito que pôde. Então ele sai de uma condição de UTI, mas ele sai com uma sequela de face. Então esse é um paciente que vai ser tratado numa condição diferenciada, por quê? Porque a gente tem tempo para preparar a cirurgia dele. E tem o paciente da urgência, ou às vezes da emergência. Que chega quebrado lá. Que chega no hospital, num acidente, né? Às vezes um carro, um ônibus, uma família, e que daí sim, o plantonista, um médico plantonista, ele faz o primeiro atendimento e ele determina as prioridades. E a partir daí os especialistas vão sendo chamados, cada um no seu tempo, para cuidar. E a diferença entre o bucomaxilo que trata do adulto e da criança? Não tem diferença. Essa diferenciação. Na criança é mais fácil ou mais difícil? Na criança, para mim, é mais difícil. Por quê, doutor? Espaços menores, paciente em desenvolvimento, normalmente nós não temos dentes para suprir uma boa oclusão quando o acidente é de grande monta. Então eu tenho mais dificuldade em lidar com criança do que com adulto. O adulto a gente entende que já está formado, é aquilo ali, e a gente tem uma situação. E quando o trauma, por exemplo, a filha de um conhecido meu de Mogi das Cruzes, que eu não vou falar quem é, porque a pessoa é política, ela se machucou no banheiro, uma filha de 12 anos, adolescente, bateu a boca, estourou todos os dentes da boca. E ele ficou desesperado, óbvio, né? E eu sei que depois ele conseguiu reconstituir e tudo mais. Isso é possível hoje? Completamente. Se você tiver a sorte de estar próximo de um bom centro e tiver o mínimo de informação, por exemplo, aqui eu vou deixar até uma dica que eu acho bastante interessante. Você viu uma criança ou alguém num churrasco no domingo na sua família, caiu e o dente... Caiu. A melhor situação que você tem é pegar esse dente e colocar ali no lugar. Independente de você colocar ele certo, errado, ponha no alvéolo. Segura o buraco. Põe ele lá no lugar. E procure o quanto antes o serviço. Ah, não deu para colocar no lugar. Coloque ele num copo com leite ou abaixo ou embaixo da língua. Copo com leite. Com leite. E embaixo da língua para segurar a saliva. Para manter o dente ali no meio bucal. Meio vivo. Exatamente. São as ou possibilidades. enfia no buraco de qualquer jeito. Que é a melhor opção. E depois o profissional vai reposicionar ou vai colocar um aparelho. Por que pôr no buraco? Para segurar o buraco? Não, porque o buraco ficar aberto? É o local dele. É onde vai ter... Né? E aí o dente não morre? Existe a possibilidade, infelizmente, mesmo assim, de ele morrer. Tanto que a gente vai seguir com duas possibilidades, na verdade 3, de dar tudo certo. A de ter uma reabsorção interna ou externa, o dente começa a desaparecer por ele mesmo.
E por fim a anquilose, que entre o dente e o osso, a gente tem umas espécies de uns elastiquinhos que é o que permite pôr aparelho e o dente mudar de posição. Quando o caso é avulsionado, no que você repõe, normalmente esse elástico desaparece e forma osso. Então o dente e o osso se tornam um corpo só. Aí a coisa Então eu já vou até consultar o Dr. Rubens. Minha filha de 1 ano caiu, bateu o dente, quebrou um pedaço do dente, da frente, assim. E eu acho que ela engoliu, que a gente só viu depois que estava quebrado. Nada. Não faz nada? Nesse caso, não. Não. Só um controle radiográfico, eu acho que é interessante de fazer, né? E também pode ser feito o teste de vitalidade, que a gente chama. Que é isso? Que é encostar o geladinho, encostar o quente e o paciente ter um tempo de resposta. Mediante a esse tempo de resposta, a gente tem condição de ter uma ideia de quanto vivo ou não aquele dente está. Olha, e quando é dente de leite tem diferença? Não. A fisiológica... dente permanente, não? Não. Olha que interessante. Vale a pena se proceder com o teste de vitalidade. Hoje existe a especialidade, a odontopediatria, né, que realmente veio para assumir esse hiato que tinha. E quando a criança ou o adolescente está em crescimento, realmente, né, porque está tudo crescendo, né? Sem dúvida. A boca, inclusive os ossos, não é, doutor? Sem dúvida. Isso muda a dinâmica. Muda. Se você tiver que operar essa criança. Tanto que assim, criança, vamos dizer que tem uma criança deformada. Mesmo você detectando a deformidade de face, você não leva esse paciente para a cirurgia antes do final de crescimento. Diferentemente de um trauma que ele está quebrado. Aí não, é custo-benefício. Ele já está quebrado, você precisa operar. Agora, transformar a deformidade dele durante a fase de crescimento é um risco grande, porque ele vai continuar crescendo. Então você corre o risco de perder essa cirurgia. Muitas vezes ele é um queixudo, vamos chamar assim, você vai e põe o queixo para trás, mas como ele continua crescendo, esse queixo volta a se posicionar anteriormente. Nossa, o queixo cresce? Na verdade, o que cresce são os côndilos aqui atrás e empurra todo o sistema. Isso aqui é um osso côndilo? só. É o que faz abrir e fechar a boca. Ah, que? Né? Ele cresce? É o centro de crescimento da mandíbula que faz esse osso crescer, ele está localizado aqui. Então, cresce aqui e empurra o conjunto para frente. Olha que interessante, né? E hoje em dia, por que tem muito dente incluso? Que o pessoal brinca, para que serve o dente do siso? Eu costumo brincar que é para a gente poder pagar as contas, né? Por que eles incluem tanto e não tem condição de aparecer na boca? Por falta de espaço. Né? Hoje a gente come muito McDonald's, come muita Pizza Hut, muita comidinha e não tem estímulo de mastigação que propicie esse osso a crescer. Entendi. Né? Na verdade, a qualidade de vida realmente começa pela boca e da mastigação, não né, tenha doutor? dúvida. Uma mastigação efetiva, ela vai te diminuir gastrite, vai te melhorar o funcionamento intestinal. Melhora Isso tudo. está na literatura, não é porque... qualidade de vida. Exatamente, não é que Doutor, a gente... e transplante de rosto? Então, isso é uma coisa que eu não tenho experiência, a não ser teórica de ver, né? Mas é uma coisa que está impressionante. Impressionante. Não está é? Impressionante. Isso está desenvolvendo demais. Você Tá já pensou em conhecer melhor isso? Não tive oportunidade ainda. E assim, a praia que a gente atua da deformidade, ela tem ainda bastante variáveis que cabem em pesquisa. Então eu sou muito... Mas, por exemplo, vamos supor, a pessoa queimou, bateu, queimou. Como é que funciona? Se a gente estiver falando da parte de tecido mole, a gente se remete à cirurgia plástica, aos centros de queimados. E assim, o pouco que eu entendo dessa área, existem expansores de tecido. Eu sei. Né? Nós colocamos abaixo da camada de gordura, acima da fáscia muscular, e vamos injetando o soro, ele vai fazendo uma bexiguinha lá dentro, e a pele também vai crescendo. No caso de queimados, que você precisa transplantar para outras áreas, e até mesmo para os casos de sequela de patologia cancerígena, por exemplo, de você ter grandes ressecções e poder utilizar ou fechar esse paciente de uma melhor forma possível. Mas é um assunto interessantíssimo. Muito. Porque muito. Um especialista acaba conversando com o outro também sobre isso. Não tem como não ser, não tem outro caminho. Né? E hoje tem algumas especialidades que assim a gente fica muito feliz de verem crescer, como a nutrição, a fisioterapia, né, a fonoaudiologia, que elas vêm assim ocupando um espaço que foi largado pela medicina, pela odontologia, e que somam demais no processo de cura final do paciente. Dr. Rubens, hoje aqui no Frente a Frente, depois do intervalo eu vou falar para ele, vou perguntar para ele sobre as cadeiras escolares. Como é que está o curso de odontologia hoje? E o Brasil dos Desdentados, continua? Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente.